Fala pessoal, Douglas Mota aqui, seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Hoje estaremos dando início aqui a uma série de videoaulas sobre os fundamentos do Android, no segmento de um vídeo que eu postei no início do ano, no início de 2021, onde eu dei dicas com base em minhas experiências sobre o que você tem que focar, o que você tem que estudar para se tornar um desenvolvedor Android em 2021. E um dos primeiros tópicos daquele vídeo foi que você tinha que conhecer a base para desenvolver aplicativos. Eu tenho recebido muitos feedbacks pedindo para criar conteúdos aí para iniciantes. Então, pensando nisso, foi que nós criamos aqui esta série que vai abordar os fundamentos do Android, que é tudo que você precisa saber para começar a desenvolver aplicativos incríveis para a plataforma Android. E neste primeiro vídeo da série não poderíamos deixar de falar aqui da IDE oficial para desenvolver aplicativos para a plataforma Android, que é o Android Studio. É a plataforma que eu recomendo que você baixe e instale aí no seu computador, mas antes disso nós vamos conhecê-la um pouquinho aqui através do site do Android Studio e depois nós iremos fazer a configuração do nosso setup para começarmos a desenvolver os nossos aplicativos. Então fique comigo até o final deste vídeo. Então, antes de avançarmos aqui, eu quero pedir que você se inscreva no canal se você não é inscrito, que você deixe o like neste vídeo, que você compartilhe para que outras pessoas também possam dar os seus primeiros passos no desenvolvimento Android. Então, vamos lá. Aqui no site do Android Studio, nós temos todas as informações que nós precisamos saber para começar a desenvolver aplicativos Android. A primeira coisa que nós temos aqui é a informação de que o Android Studio ele é uma ferramenta que nos ajuda a construir aplicativos Android para todo tipo de dispositivo Android, seja um smartphone, seja um smartwatch, seja para um auto, um veículo, né? Então, aonde tem aí a plataforma Android rodando, nós conseguiremos construir aplicativos aí utilizando o Android Studio. Então, antes de nós fazermos o download do Android Studio, vamos conhecê-lo um pouquinho melhor. Aqui você tem as opções de download, se você quiser escolher, por exemplo, 32 bits, escolher uma outra versão. Aqui tem o Release Notes, onde vai nos fornecer informações sobre o que foi atualizado nas últimas versões do Android Studio. E aqui nós temos a tela principal, a janela aqui do Android Studio, onde nós temos aqui 3 seções aqui importantes, né? 4 seções, aqui embaixo nós temos mais uma. Aqui a estrutura, a hierarquia do nosso projeto, onde nós conseguimos visualizar todos os arquivos. Aqui é onde nós conseguimos ver o XML do nosso layout, e aqui é o preview do nosso layout de como ele está ficando. Aqui nós conseguimos verificar isso com relação à versão do SDK, com relação ao dispositivo X, no dispositivo Y, orientação vertical, horizontal. Então aqui nós temos toda essa ferramenta que vai nos ajudar aí a criar aplicativos. Aqui nós temos o Profiler, que é onde nós podemos ver o desempenho do nosso aplicativo com relação à memória, com relação a processamento de CPU, com relação a network. Então nós temos tudo aqui integrado ao Android Studio. Descendo um pouquinho mais, nós temos essa funcionalidade do Visual Layout Editor. E aqui nós podemos ver que nós conseguimos trabalhar de forma visual aqui no Android Studio, apenas arrastando, ligando componentes um ao outro aqui utilizando o Constraint Layout. Nós temos aqui todas as propriedades aqui que nós podemos setar visualmente e também nós conseguimos setar todas as propriedades utilizando o layout XML. Então é uma ótima ferramenta aqui para trabalharmos na construção de layouts. Descendo um pouquinho mais, nós temos a funcionalidade do APK Analyzer, uma funcionalidade muito bacana integrada ao Android Studio, onde você consegue analisar o tamanho do seu APK, que é o arquivo final. Quando a gente faz o build, quando a gente disponibiliza um aplicativo desenvolvido em Android, ele gera um APK. Nós vamos ver sobre isso daqui mais para frente. E aqui nós conseguimos ver quais classes, arquivos estão ocupando mais espaço dentro desse APK. E com isso nós podemos fazer qualquer tipo de otimização com base nesses valores que nós temos aqui. E aqui na direita, é claro, não podia deixar de faltar a funcionalidade do emulador. Então você pode simular um dispositivo real aqui no Android Studio com diferentes configurações, funcionalidades, com a plataforma que você quiser, API, versão que você quiser. Então nós temos um emulador que é muito rápido aqui no Android Studio. Então, se você quiser, você também pode utilizar seu dispositivo físico, mas se você não tiver um dispositivo físico, um dispositivo Android, você pode criar facilmente um emulador. Nós vamos fazer isso daqui durante essa série de videoaulas também.
E aqui nós temos essa feature que é o editor de código inteligente, onde o Android Studio ele vai nos ajudar. Isso daqui é uma feature, né, que vem mais do IntelliJ. Isso todas as IDEs das plataformas aí de outras linguagens que a IntelliJ fornece. Tem esse recurso aqui de autocomplete, tem os elementos visuais aqui na esquerda. Por exemplo, aqui nós estamos setando uma cor no nosso arquivo de colors, e aqui na esquerda nós conseguimos ver a cor direitinho aqui pra gente. Então, o próprio Android Studio, o editor de código inteligente, ele nos ajuda em várias coisas, nós vamos perceber isso durante esta série de videoaulas. Beleza, então antes de nós instalarmos aí o Android Studio, vamos verificar os pré-requisitos para a gente poder rodar esta IDE na nossa máquina. Então, descendo um pouquinho mais, nós temos aqui algumas opções. E aqui no final da página nós temos os requisitos de sistema. Então, se você tem um computador Windows, você tem que ter aí pelo menos o Windows 7. E ele roda aí no 8, no 10 e aqui 64 bits. Então, seu SO tem que estar em 64 bits, pelo menos é o que diz aqui. Você tem que ter no mínimo 4 GB de RAM e o recomendado é 8 GB. Você tem que ter 2 GB disponível no disco, é um mínimo de 2 GB. O recomendado é 4 GB, ele fala que é 500 para IDE. 1,5 GB para o SDK e o emulador e uma resolução de 1280 por 800. E aqui do lado direito nós temos os requisitos para os outros sistemas, se você utiliza Mac, Linux ou Chrome. Então, dê uma olhada com calma aqui no site do Android Studio, vê se o seu computador atende aos requisitos de sistema aqui para você utilizar o Android Studio e se tudo der certo, faça o download aí e faça a instalação. É o que eu vou fazer agora aqui com você. Então, voltando no início da página aqui, nós temos um botão bem grande aqui para fazer o download do Android Studio. Então, você vai clicar nele, vai aparecer uma janela aí para você aceitar os termos e condições. Então, eu vou clicar aqui e clicar em fazer download aqui para a plataforma Windows. Download concluído, vamos agora clicar aqui no exe para a gente poder instalá-lo. Ao executar o exe, nós somos apresentados com uma janela de bem-vindos à configuração do Android Studio. Vamos simplesmente clicar em Next. Aqui ele nos dá a opção de instalar o Android Studio e o Android Virtual Device, aqui com o dispositivo emulador já configurado. Eu vou desmarcar essa opção aqui porque eu quero criar o emulador do zero com vocês. Vou clicar em Next. Aqui é o caminho onde vai ser instalado, você pode alterar o caminho aí à sua escolha, mas eu vou deixar aqui o caminho padrão. Próximo passo eu vou clicar em Install e vamos aguardar agora a instalação aí do Android Studio. A instalação foi feita com sucesso, vamos clicar em Next. E agora vamos pedir para poder iniciar o Android Studio para a gente. Ao iniciar o Android Studio, ele pergunta se eu quero importar as configurações do Android Studio. Isso daqui é se você tivesse uma instalação anterior do Android Studio. Como aqui nós não temos uma instalação anterior, é a primeira vez que eu estou instalando o Android Studio aqui nesta máquina, eu vou colocar aqui não importar as configurações. Vou clicar no OK. E agora o Android Studio vai iniciar. Aqui ele me perguntou se eu desejo enviar dados de estatística, né? Se eu permito que o Google colete esses dados para enviar para o servidor deles. Caso o Android Studio dê algum erro ou não, você pode permitir isso ou você não pode permitir. Eu vou permitir aqui para poder fazer com que o Android Studio seja melhorado cada vez mais. E aqui é a tela de bem-vindo do Android Studio. Aqui nós podemos ver que ele nos fala que nós podemos desenvolver para diferentes dispositivos. Vamos clicar em avançar, Next. Aqui nós podemos escolher 2 tipos de configuração. Eu vou deixar na Standard mesmo, padrão. Aqui nós podemos escolher o nosso tema, aí depende do gosto de cada desenvolvedor. Eu gosto mais do tema Darkula, que é esse tema escuro. Vou clicar em Next. Aqui nessa tela nós podemos verificar tudo que vai ser instalado aqui no processo de instalação do Android Studio. Aqui ele vai instalar para a gente o emulador, a plataforma 30 de versão número 30, vai instalar aqui várias coisas para a gente e nós vamos clicar simplesmente em avançar. Ele vai fazer isso baseado aí com a sua máquina. Então, vou clicar aqui em finalizar para ele poder concluir o processo de instalação. Aqui vamos aguardar um pouquinho para ele poder configurar tudo para a gente. Pronto, depois de um tempo aqui, tudo foi instalado, configurado corretamente. Nós podemos ver um resumo aqui mostrado neste log. Então, se tudo correu bem aí, você vai ver a mensagem de sucesso aí e vai ver o botão de finalizar habilitado para a gente poder prosseguir aqui e finalizar a nossa instalação. Então, vamos clicar aqui em Finish. E agora nós temos aí o Android Studio instalado e aqui nós temos a tela de boas-vindas, onde nós podemos criar um projeto novo, abrir um projeto existente, importar um projeto,
a partir de um sistema de controle de versão, como o Git, por exemplo, GitHub. Aqui nós conseguimos fazer o profile, debugar um APK já existente, importar um projeto Gradle do Eclipse ADT, etc. E importar um exemplo de código Android. Aqui nós temos algumas opções de configuração. Nós conseguimos ter acesso ao SDK Manager, a VD Manager, que é a parte dos emuladores, tudo por aqui pela tela inicial, e que nós podemos obter ajuda, acessar o site do Android Studio, dicas do dia, algumas referências aqui de keymap, de plugin. Então tudo que você precisa já está aí na tela inicial do Android Studio. Lembrando que agora, fevereiro de 2021, a versão estável do Android Studio é a versão 4.1.2, beleza? Então é isso, se você me acompanhou até agora, você conseguiu fazer a instalação com sucesso do Android Studio na sua máquina e a partir de agora você está apto a criar aplicativos incríveis para a plataforma Android, beleza? Então é isso e nos vemos aí na próxima aula.